Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecermos a Deus por mais uma vez esse trimestre, encerramento desse terceiro trimestre que tem sido muito relevante, tem sido muito edificado, particularmente para a minha vida, e acredito também que para os irmãos tem sido de muita relevância esses ensinos da nossa escola bíblica dominical. Eu particularmente não lembro de ter estudado 3 meses especificamente sobre a Trindade. E acredito eu que no decorrer dessas 3 lições aqui, essa agora é a última lição que nós estamos tendo. Agradecer a compreensão, a paciência de vocês, a colaboração de vocês e a contribuição de vocês aqui no nosso canal. Queridos, de todos esses 3 meses quase que já estamos encerrando aqui esse ciclo, nós estudando sobre a Trindade, eu acredito que já ficou bem claro aqui para os irmãos que as maiores heresias se referem à pessoa de Cristo e também sobre o Espírito Santo. Quando se fala sobre o Pai, Deus, não tem muita heresia. O Pai não é muito atingido, mas eles miram mais as suas maiores heresias no Filho, Jesus, o Filho de Deus. Principalmente o gnosticismo, que eles não crêem na matéria. Diz que a matéria é má, para nada presta, tudo que Deus tem com o homem é no espiritual, é no mundo espiritual. Nós sabemos que Jesus é aquele que veio aqui ao mundo, veio aqui à Terra para quebrar o ciclo normal, né? A qual nós já estudamos essa lição de número 11, aonde nós falamos sobre o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Isso já quebra o ciclo normal, porque o normal, natural, é um homem casado com mulher, que José e Maria são até noivos, porque o despojamento dentro da cultura judaica, o noivo é como se ele já estivesse casado com a mulher. Era um compromisso muito sério e muito responsável. Só que está como se fosse casado, nossa cultura, em relacionamentos sexuais. Então José, quando soube do fato que Maria estava grávida, ele até temeu e quis até largar Maria, mas o anjo ali visitou José para ele que não temesse em receber Maria por a sua esposa, porque o que é gerado nela é do Espírito Santo. Então nós vemos ali a trindade, a alinhação no nascimento do Senhor Jesus. Nós vemos que Henry, né, que é até um comentarista, ele fala que Jesus não poderia vir ao mundo da forma que nós vemos, uma forma normal, natural, de um relacionamento entre um homem com uma mulher, porque senão ele seria pecador, e sendo pecador, não seria digno de morrer na cruz pela minha sua vida. Então Jesus, ele veio para quebrar o ciclo natural das coisas. Por isso que existe até a sigla antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, Jesus, ele veio para trazer esse antes e um depois. Veja que há um antes e depois, que inclusive alguns acadêmicos de algumas escolas acadêmicas estão querendo tirar esse antes de Cristo e depois de Cristo, porque entende que é muito a ver com as religiões. Então eles estão querendo colocar o AEC antes da era comum, né? Mas nós sabemos que Jesus é aquele que veio para dividir a história, né? E geralmente as profecias do Antigo Testamento apontam para o Novo Testamento, que se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. E, queridos, nós, em todo esse decorrer desses 3 meses, quase encerrando, já deu para nós entender que não existe quaternidade, que foi alguma crença de algumas religiões orientais que tentou inserir isso aí. E alguns ainda adotaram a quaternidade, e não existe quaternidade. Eu já acredito também que deu para nós entendermos, no decorrer desses 3 meses, que não existe o triteísmo. O que é o triteísmo? O triteísmo
é uma crença de que existe três deuses. E nós sabemos que não é três deuses. É um Deus só. Né? É um Deus só em três pessoas distintas. E aí nós vemos que existe a chamada pericorese no grego, que é uma dança, aonde a metáfora é de pessoas dançando, um olhando para o outro em um mesmo propósito, em um mesmo movimento e uma pessoa no meio, né? Ou seja, pessoas caminhando no mesmo sentido, para a mesma direção, mas seres diferentes, um trabalhando face a face em conjunto com o outro. Nós já usamos aqui o exemplo da Trindade na empresa que nós trabalhamos. Se existem três líderes, geralmente eles não entram em harmonia. Um pensa uma coisa, um quer uma coisa, um quer... Na Trindade não, são três pessoas distintas, mas elas trabalham de forma harmônica, igual em essência, poder e majestade e glória. Entendemos também que Jesus, ele não se esvaziou da sua divindade, mas ele esvaziou foi da sua glória. E isso foi temporariamente, né? Então, nós aprendemos que não existe paternidade, que não existe o triteísmo, que são três deuses, e aprendemos também que não existe o monoteísmo. O que é a crença monoteísta? É uma crença judaica. Não estou falando aqui dos judeus convertidos ao cristianismo, de maneira nenhuma. Eu estou falando desse monoteísmo anticristão adotado pelos judeus ortodoxos, que eles não acreditam na Trindade, porque não, baseado ali em Deuteronômio 6, versículo 4, ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Só que o único ali no hebraico, em Deuteronômio 6, 4, é errado, que significa uma unidade composta. Nós já vemos que Jesus, junto com o Pai, já estava desde o princípio. A Trindade no Antigo Testamento foi de forma implícita, mas no Novo Testamento ela vem aparecendo de forma explícita. Ainda que essa palavra Trindade não está na Bíblia, ela foi adotada, né, no século que já começou essas heresias, né, diário que já começou, aí surgiu esse nome Trindade, né? Mas ela existe. Ela não está na Bíblia, mas ela existe. Pai, Filho e Espírito Santo. Aprendemos então que não podemos crer no monoteísmo anticristão, né? E aprendemos também que não existe o unitarismo. O que ensina os unitarismos ou os unitaristas, tudo que termina com ismo não é bom, né? Eles ensinam que somente o Pai é Deus. O único que é Deus é o Pai. Mas nós sabemos que não. Quando nós vamos à Bíblia, vamos entender que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus, com os mesmos atributos que nós já falamos aqui, trabalhamos. Atributos comunicáveis e não comunicáveis. Também acreditamos, já deu para nós entendermos nesses 3 meses, que não existe o unicismo, né? O unicismo. O que ensina os unicistas, eles não desacreditam nas 3 pessoas, mas eles não acreditam nas 3 pessoas da Trindade. Então eles falam que essa Trindade é as 3 faces de Deus, as 3 formas de Deus se revelar, é o sabelianismo também, né, que vem de Sabélio, né? É o Pai lá no Antigo Testamento, Jesus mais no Novo, e depois vem o Espírito, ou seja, as 3 máscaras divinas. Haja vista, quem aparece mais no Antigo Testamento é o Pai, mas no Novo a pessoa de Jesus, porque ele precisou se humanizar e aparecer na Terra. E hoje, depois que subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. Ele prometeu que o Espírito Santo viria e ele veio. Né? Nós estamos na dispensação da graça do Espírito Santo. Mas isso não significa que eles não trabalham em conjunto e harmonia. Então, já deu para nós entendermos pelo menos essas 5 heresias ali, que as mais graves é o unicismo, né? O triteísmo e o unitarismo. É as mais graves, mas as outras também são heresias. O mais grave que eu falo que as que mais são faladas, né? Que é o unicismo, o unitarismo, o triteísmo. Então, hoje nós estamos, queridos, com a nossa última lição,
que é a lição de número 13. A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Vamos falar desse relacionamento entre a Trindade e a Igreja de Cristo. Queridos, aqui vai um conselho para o professor, a professora, superintendente de escola bíblica dominical. Nós temos muito pouco tempo para a nossa aula, então vamos aproveitar o máximo de tempo possível para nós ministrarmos a aula. E esse é um dos conselhos que eu dou. Cuidado com esses testemunhos ou testemunho de alguém, que isso pode interferir na aula. E especificamente, e mais ainda, se não tiver em harmonia com a aula. Então, dê esse testemunho para outro momento, para um dia de culto de testemunho, e assim por diante. Senão vocês perdem muito tempo, nós temos pouco tempo para a nossa aula. E um conselho também, o professor organizar e planejar a sua aula. Temos que ter uma organização, um planejamento. Não deixe para estudar de última hora. Já vem estudando no decorrer da semana, as leituras diárias, leitura em classe, as leituras, revista, né? Tem também o livro de apoio da nossa CBAD, do Dr. Douglas. Tem o livro de apoio, né? E também não se esqueça de ler a Bíblia na sala de aula. Não se prende muito a muita leitura, mas alguns textos é importante você ler, porque não dá para ficar lendo o tempo inteiro. Senão, não vamos dizer que perde tempo, né? Mas tira o tempo de você fazer a aplicação. Porque aí você tem que escolher ou ler versículo ou aplicar a aula. Então a aula é mais aplicativa. Então precisa fazer leitura, mas mais aplicar a lição para os alunos, né? Então, leia o livro, leia a revista e leia a Bíblia. Leia a declaração de fé, que é muito importante. Haja vista, né? A outra lição não vai usar muito a declaração de fé, mas a lição usou muito a declaração de fé. Então é importante o professor ter essa declaração de fé. Por quê? O que é importante? Esses 3 pontos aqui que eu vou passar é importante. Por quê? Primeiro, quando eu creio na Bíblia, é para mim ser salvo. Agora, segundo, quando leio a Bíblia, é para mim ser sábio. Agora, quando eu pratico a palavra, é para mim ser santificado. Repito, anote aí que isso é muito importante. Primeiro, eu creio na Bíblia para mim ser salvo. Eu leio a Bíblia para mim ser sábio. Porque não existe uma pessoa sábia, que ele diz que é sábio, sem ele praticar a leitura, né? Sem ele praticar a leitura. E aí nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo ele escreveu a metade quase do Novo Testamento em Hebreus? Foi ele que escreveu a metade. O apóstolo Paulo é a pessoa mais preparada para trazer o contexto do Novo Testamento, porque ele conhecia a cultura judaica, ele é fariseu, conhecia as tradições, a cultura romana. Então, ele era a pessoa mais preparada. Por quê? Ele lia livros sobre os epicureus, filósofos. Por que ele combateu aqueles filósofos? Os epicureus, né, de Epicúrio, e dentre outros, as autoridades, os carcereiros, os guardas, né, romanos. Por quê? Ele debateu porque ele tinha conhecimento, né? Então é importante a leitura da palavra de Deus. Então, entenda isso. Creia na Bíblia para ser salvo, leia para ser sábio e cumpra para ser santificado. Então, quando eu vou cumprindo a palavra, eu vou me santificando. Então, pregador que vai dar aula tem que, ou professor, pregador que vai pregar, tem que ler a Bíblia. Não ler texto somente no dia que for pregar, você tem que preparar antes. Também professor de escola bíblica dominical tem que preparar antes. Então, isso é muito importante. Nós vamos ter, queridos, aqui o nosso textuário, portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha que algo interessante, porque a Trindade já está na missão da igreja. Na missão da igreja. A Trindade já está cooperando na missão da igreja. Perceba que aqui, queridos, nós vemos uma distinção. Quando você vê essa expressão aqui, e do Pai e do Filho, então esse e aqui já está separando um do outro. Esse e aqui já está mostrando que tem um Pai, também que tem um Filho e também que tem um Espírito Santo. Então é importante nós entendermos isso.
A nossa verdade prática diz que a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. Ou seja, trabalha em harmonia. Trabalha em harmonia. Primeiro, o Pai elege. Segundo, o Filho redime. Terceiro, o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. A nossa leitura em classe, nós vamos ter 2 Coríntios 13, do 11 ao 13. Depois, 1 Pedro 1, 2 e 3. Diz assim a leitura, né, que eu achei importante, eu acredito importante nós lermos essa leitura, que eu percebi, queridos, que nós temos aqui umas 5 lições importantes nessa leitura. Paulo inicia lá o versículo 11 dizendo: quanto mais irmãos, primeiro ele fala regozijai-vos. Primeiro ele pede para a igreja se regozijar. O que é regozijar? Se alegrar. Segundo, e sede perfeito. Essa palavra perfeito aqui, queridos, no grego é ser uma pessoa madura. Paulo quer que os cristãos sejam maduros, porque não existe pessoa perfeita. Perfeição é somente no céu. Não tem homem ou mulher, não tem homem nem mulher maravilha. Né? Terceiro, sede consolados. Ou seja, onde vem essa consolação do Espírito Santo? Quarto, sede de um mesmo parecer. Né? De um mesmo parecer. O que é isso? Não haver discórdia, né? Entre os irmãos, entre as irmãs. Quinto, e vivei em paz. Né? Vivei em paz. E aí depois diz: e o Deus de amor e de paz seja convosco. Então temos aqui essas lições aqui maravilhosas. Nós aprendemos que tem que regozijai-vos. Segundo, sede perfeitos, maduros. Terceiro, sede consolados. Quarto, sede de um mesmo parecer. Quinto, vivei em paz. Aí depois diz: e o Deus de amor e de paz seja convosco. Quando eu cumpro todos esses requisitos, né? Quando eu cumpro isso, Deus vai cumprir aquilo que é dele. Porque na salvação, queridos, existe o ônus e bônus. Existe os privilégios, né? Só que existe também as responsabilidades, né? Quando se fala em promessa, queridos, existe promessa individual, coletiva, promessa condicional e promessa incondicional. Existem algumas promessas na Bíblia que são condicionais, outras não. Então, quando é condicional, é algo que Deus pede de nós. Quando é incondicional, quando é algo que Deus promete, independente do homem ou da mulher. Então, a salvação ela é uma promessa condicionada à nossa fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor é a todos, é universal, mas a salvação é individual. Eu tenho que crer, eu tenho que aceitar. Para que todo que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Aí depois no versículo 13 ele fala sobre a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Perceba que já aqui, todo final do culto, você já sabe essa famosa frase da bênção apostólica. Que a graça vem de Jesus, que o amor que vem de Deus e a comunhão que vem do Espírito Santo. A graça vem de Jesus porque Jesus trouxe essa graça para nós. Ele que veio aqui à terra e morreu por nós. Graça é um favor imerecido, que nós não merecíamos. Né? Existem várias vertentes sobre a graça, mas uma delas é a graça da salvação. Tem a graça comum, né? Tem a graça de benefício, mas aqui está falando da graça da salvação. Né? Aí depois fala a leitura de 1 Pedro 1, 2 e 3. Eleito, primeiro versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus, seja um plano de Deus de salvar, em santificação do Espírito e a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Então não existe a predestinação e nenhuma Deus predestinou, não. Na eternidade, Deus já sabe quem você salva, quem vai, mas ele deixou o livre-arbítrio, a pessoa escolher. Né? Se Deus quisesse salvar a todos, ele já tinha salvado. Mas cada dispensação Deus dá oportunidade. Então existe bênçãos que Deus perde de nós. Existe algo que Deus perde de nós. Ele não obriga, mas ele pede. Para que algo dele venha,
para nós também, né? A salvação é uma coisa, a santidade é uma coisa, né? Veja, Hebreus 12:14, segue a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém vê o Senhor. Ou seja, eu que tenho que seguir a paz com todos, com meu irmão, com a minha irmã. E é eu que tenho que buscar a santificação. Deus não vai santificar eu por mim mesmo. Eu que tenho que buscar. Como buscar a santificação? Separando do pecado, se consagrando, lendo a palavra, ouvindo louvores, vendo aquilo que edifica, aquilo que fortalece, participando dos cultos, nos trabalhos. Isso vai santificando, jejuando, buscando o Senhor e orando. É aquela devocional com Deus. Né? Então, nós vemos na introdução aí que, de forma harmoniosa, essa criação, essa criação enquanto a Trindade e o plano redentor, ele seguiu a presciência, ou seja, o Pai planejou essa salvação. Que é um planejamento é aquilo que você planeja antes. É igual você planejar uma aula. Existe o plano de vida, que na verdade fica para quem fica vivo, não é para quem morre. O plano de fundo mútuo tem que fazer antes, você tem que pagar antes, senão depois você não tem o caixão. INSS tem que contribuir antes, senão depois você não tem. Então o planejamento é algo que vem antes. O Pai planejou a salvação já na eternidade. E aí o Filho vem e executa, e o Espírito preserva e controla. Né? O Espírito Santo, ele preserva e ele também controla. Quando você vai na empresa, né, eu estudando numa parte na faculdade sobre empreendedorismo, ali fala que existe, primeiro ponto, quando você vai abrir uma empresa, existe o planejar, que é o planejamento. Segundo, organização. Terceiro, execução, aquele que executa. E quarto, aquele que controla. Né? Porque aqui também na aula bíblica você aprende muitas coisas. Talvez tá alguém aqui, existe alguém em nosso meio que talvez quer abrir empresa, abrir um negócio, está aqui. Você precisa planejar, ou seja, quanto cobrar. Precisa organizar quem faz o quê, quem vai fazer o quê. É uma organização. Execução, aquele que vai vender. Controle é saber o que você vai ter de lucro, é o controle. Tudo isso você vai vir planejando. Ou seja, é o Pai planejando ali, organizando, é Jesus executando e o Espírito Santo controlando. Né? Isso é importante nós entendermos. O termo presciência, lei segundo a presciência de Deus, do grego, é prognóstico, que significa conhecer de antemão. Ou seja, o Pai já sabia que Adão ia pecar, que cair no pecado, e Eva também, e ele já planejou o Cordeiro desde a fundação do mundo, antes de criar os céus e a terra e criar o próprio Adão. Então Deus ninguém pega de surpresa. É redimido pelo sangue de Jesus. Jesus vem e derramou seu sangue, né, por nós, a qual o Antigo Testamento é apenas um protótipo daquilo que se revelou no Novo. E aí vem a santificados pelo Espírito Santo, ponto 3, santificado. Santificação no grego é hagiosmos, que significa separação do pecado e a consagração para o serviço no reino de Deus. Então a ideia de separação é separado para, ou seja, eu sou separado do pecado para o serviço cristão. Por isso que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, aqueles que têm um trabalho, aqueles que prestam serviço no reino de Deus, ele ou ela deve ter uma vida de santificação, porque ele é um espelho. O que eu estou pregando, alguém está vendo. O que eu estou ensinando, alguém está vendo. Como que está a minha vida? Talvez eu fale que mentira é pecado, mas eu estou mentindo. Roubar é pecado, eu estou roubando. Adultério é pecado, eu estou adulterando. Nesses detalhes. Nossa vida é um livro aberto. Então temos que ter santificação. Por isso tem que ter a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja não passa de uma instituição humana. Então a ideia de santificação é separado para. Tópico 2 vai falar sobre a igreja, comunhão com a Trindade, comunhão com o Pai. Né? Porque fala desse amor que vem do Pai. Né? Lá na bênção apóstola, que é isso? O amor do Pai. E a graça que vem de Jesus. Né? E aí vem essa comunhão com o Filho por meio dessa graça que está em Cristo, com requisito essencial para essa dádiva. Aí, ponto 3, a comunhão com o Espírito Santo. Né? Não existe espírito de oração, você ora e o Espírito ajuda, intercede diante do Pai. Então, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações, mas é preservada
pelo Espírito Santo, quando o crente vive em comunhão e amor sacrificial. Queridos, eu estou escrevendo um livro ali. Nesse livro, você vai precisar adquirir. Eu vou falar sobre a união em uma parte ali, sobre a união. Existe a união e a unidade. O que é a união? Você pega 5 batatas. O que é a unidade? Você bater todas aquelas 5 batatas e fazer um purê. Ali você... Quando se há unidade, queridos, dentro daquelas 5 batatas, tem batata grande, média, pequena, média e grande. E quando se há unidade, talvez tenha aquela mais clara, aquela mais escura. Então, quando tem um purê, você não vê qual é grande, qual é pequena, qual é média, porque a unidade nos faz se tornar um. Nos faz se tornar um. Ou seja, quando se tem unidade na igreja, quando se tem unidade, nós não olhamos para a diferença. Não olhamos para a diferença. Se pega 5 batatas, é uma grande, média, pequena. Mas quando bate ela toda e faz um purê, se torna uma unidade. Quem tem união não olha para a diferença, não. É meu trabalho. É no meu trabalho, não. É nosso trabalho, é o nosso projeto. Porque a unidade não olha as diferenças, a cor e a raça. E aí entendemos sobre essa genuína comunhão com o Espírito Santo. Então, tópico 2, vamos aprender isso. Comunhão com o Pai, ponto 1. Comunhão com o Filho, ponto 2. Comunhão com o Espírito, ponto 3. Tópico 3, a igreja é enviada pela Trindade. A missão dada pelo Pai. A igreja tem uma missão. Eu já falei aqui em alguns vídeos, John York, Bíblia, ela deve ser lida do ponto de vista de missão. Esse é um missionário que foi para a África com 25 anos de idade. Ele diz que quando lemos a Bíblia tem que ser lida do ponto de vista de missão, porque Deus tem propósito. A missão dada pelo Pai. A missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai. Jesus veio aqui na Terra. Jesus, Deus, o maior missionário, que enviou o seu único filho. Alguém tem um comentário que fala que Deus é o maior evangelista. Deus, tendo o seu único filho, ele deu pela humanidade. Deus tem um único filho e fez dele um missionário. Eu já vi uma frase assim: Deus tem um único filho e fez dele um missionário. Jesus veio aqui na Terra. Então o filho menciona agora os discípulos, ponto 2. E o ponto 3, o Espírito capacita e o envia. Veja em Atos dos Apóstolos, ele se chama lá do Espírito Santo. É o Espírito Santo ali agindo na escolha, no envio, nos compromissos sociais da igreja. É sempre o Espírito Santo em ação, né? Então, essa eleição, Deus, né? Deus tem filhos de criação, eleição e adoção, que somos nós. Israel foi eleito, está no plano de Deus. Estamos eleitos segundo a presciência de Deus, em a formação e a santificação e o envio. Ou seja, nós somos enviados por quem? Pelo Espírito Santo. E a vez não podemos dizer onde eu quero, mas aonde o Espírito Santo envia. Veja que Paulo queria ir lá em Filipos, quando chegou ali em Filipos, né, ele queria ir para a Ásia, o Espírito não permitiu. Queria ir para Betima, mas o Espírito Santo não permitiu. E assim por diante. Aí depois ele vai em Filipe e o Senhor abre o coração de uma mulher ali para ouvir o Evangelho, a semente do Evangelho da Palavra. Queridos, que Deus abençoe a todos. Eu encerro aqui esse ciclo. E eu estou, a partir de hoje, postar alguns vídeos para vocês, não referente mais ao canal, mas eu quero trabalhar com vocês aqui nesse canal sobre escatologia bíblica. Eu quero começar uma série sobre escatologia e alguns livros que eu vou estar comentando, especificamente do meu livro. E também eu vou estar postando alguns vídeos, né, de grande relevância aqui, não só sobre escatologia, sobre o Espírito Santo. Alguns vídeos que estão muito importantes, né, para que você venha continuar conosco, que esse canal cresça. Você precisa compartilhar com mais pessoas, que eu possa gravar uma live aqui ao vivo. Vamos chegar a 1000 inscritos, porque nós vemos um tempo do Senhor se aproxima cada dia. Eu quero trabalhar mais aqui com vocês um pouco, um período aí, não sei até quando, sobre escatologia bíblica. E eu peço a cooperação e a colaboração de cada um de vocês. Mas se você clica o dedão, inscreva e compartilha o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Qualquer dúvida sobre esse assunto, vocês podem entrar aí no nosso Tira Dúvidas. Tem meu contato, tem na bio, no Instagram também, no Facebook. Então vocês podem estar aqui conosco. Eu vou estar sempre aqui com vocês semanalmente, tá bom?
Mas por enquanto, de EBD, esse foi o nosso último vídeo. E nós vamos estar sempre postando vídeos novos aqui, mas mais focado em escatologia por causa do nosso tempo que se aproxima cada dia. Amém? Que Deus abençoe.